Olá, amigos, a paz. Que Deus abençoe a vida de você que está nos acompanhando agora nessa live, nessa oração da meia-noite, onde Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles cantavam hinos ao Senhor e adoravam o teu santo nome. Amém? Eu creio que não vai ser diferente também nessa noite, que eu creio que o nosso Deus é aquele Deus que ainda está no controle. Nosso Deus é aquele que quebra as cadeias, quebra as correntes. O nosso Deus é aquele que ainda faz milagres. Amém? E são agora por volta de 5 minutos para meia-noite. E eu quero orar com você nessa oração da meia-noite, porque eu creio que o nosso Deus é Deus de milagre. E eu creio que Ele manifestará a sua glória nesses últimos tempos, pois o Senhor ainda faz milagre no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos ao nosso Deus por volta da meia-noite. E é isso que Deus vai fazer em nossa vida. Ele vai arrebentar as cadeias, Ele vai arrebentar as correntes, e o nome dEle vai ser glorificado em nossa vida. Amém? Porque aquilo que tiver preso, amarrado, nosso Deus arrebenta as correntes. Porque Deus, Ele é fiel, Ele não abandona, Ele não desampara aqueles que clamam. Amém? Eu creio que o nosso Deus, Ele faz milagre. A Bíblia diz, olha só, que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele é eternamente. Deus não mudou. Sabe quem que muda? Os homens que mudam, as pessoas se corrompem, as pessoas mudam o pensamento, mas Deus não. Deus, a sua palavra é fiel, ela não muda. A sua palavra é viva e permanece para sempre. E eu creio que nessa madrugada, nessa noite, Deus vai fazer milagre. Deus vai abrir as portas e o nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Basta nós clamarmos ao Senhor, buscarmos em oração, que Ele nos responderá. Olha o que a Bíblia diz em Atos 16 dos Apóstolos, o versículo 25, que diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram-se todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Oh, maravilha, que glória a Deus! Paulo e Silas estavam aflitos, Paulo e Silas estavam sendo açoitados, Paulo e Silas estavam sendo judiados, Paulo e Silas estavam sendo humilhados, mas a Bíblia diz que eles não abandonaram a fé, a esperança. Ainda assim, eles perseveraram na obra do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas são açoitadas, quantas pessoas são humilhadas, quantas pessoas são jogadas no cárcere, na prisão, quantas pessoas são jogadas lá no cárcere interior e têm abandonado a fé, têm abandonado a esperança. Mas olha que Paulo e Silas ensina para nós, que mesmo, aflito, que mesmo apedrejado, chicoteado, humilhado, mesmo assim eles não perderam a sua esperança. De repente eu estou falando com pessoas aqui que está acorrentada. De repente eu estou falando com pessoas que o diabo acorrentou. De repente esse vídeo, essa live, vai chegar na vida de alguém que de repente esteja acorrentada espiritualmente ou fisicamente. O diabo te acorrentou, te amarrou, te segurou os seus pés. Mas só que interessante é que o diabo achou que tinha acabado com a história de Paulo e Silas. Mas engano foi de Satanás, porque a Bíblia diz que ainda que o diabo segurou os pés de Paulo e Silas, acorrentou, ainda que o diabo acorrentou as mãos de Paulo e Silas, o diabo não segurou a voz
de um adorador. Aleluia. Eu quero ver o diabo calar a voz de quem adora, de quem ora, de quem clama, de quem busca. O diabo pode limitar você de não clamar, de não prosseguir, de caminhar na presença de Deus. Mas o nosso Deus é fiel. O nosso Deus ele é fiel. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles cantavam hinos ao Senhor e oravam a Deus. E a Bíblia diz que os demais presos escutavam quando os dois estavam cantando e adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa live, onde Deus ministrou no meu coração, aonde aqui nós vamos orar daqui a pouco por você, coloca o seu pedido de oração aí, porque eu tenho a plena certeza que Deus ele vai alcançar você. Deus ele vai alcançar você. Interessante é que eu estava antes de fazer essa live, eu estava meditando aqui comigo, e eu falei, Senhor, eu faço ou não faço essa live, Senhor? Aí o meu menino, o Gael, de 2 aninhos, ele cantou ali na sala ali, e cantou aquela música, Deus está no controle. Aí eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Aí eu lembrei da live. Eu vim aqui dizer para você que o nosso Deus, como ele estava no controle da vida de Paulo e Silas, ele também está no controle da tua vida, meu irmão. Ele também está no controle da tua casa. Ele também está no controle da tua finança. Ele também está no controle da tua vida sentimental, da tua vida espiritual. Deus está no controle. E Paulo poderia achar que Deus não estava no controle, mas Deus era o centro da vontade da vida de Paulo e de Silas. E eles estavam açoitados, humilhados. E a Bíblia diz que de repente veio um tão grande terremoto que sacudiu o alicerce daquela prisão. E foram soltos a prisão de todos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que quando Paulo e Silas estão clamando, orando ao Senhor, a Bíblia diz que quando eles estão clamando e orando ao Senhor, de repente sobreveio um tão grande terremoto que sacudiu, que estourou a prisão aonde eles estavam presos. Eu não sei qual situação que te aprisiona, mas de uma coisa eu tenho certeza, que a oração que você fizer, Deus vai te responder e vai arrebentar essa corrente que aflige você e sua família. Presta atenção. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam orando e que de repente Deus desceu e sacudiu o ambiente onde eles estavam. Deus vai sacudir o ambiente onde você está e vai soltar aquilo que está prendendo os seus pés de caminhar. De repente aquela corrente, de repente aquilo que a sua vida espiritual, de repente a tua vida financeira, sentimental. E qual é a estratégia de Satanás nos últimos dias? A estratégia do diabo é de prender nós, de segurar, de amarrar. A estratégia do diabo é de segurar os pés, é de amarrar as mãos. Mas a Bíblia diz que eles estavam orando e adorando ao Senhor. Você é um adorador. Você tem uma arma chamada adoração, louvor ao Senhor Deus. A Bíblia diz que quando Davi, ele tocava a sua harpa, quando Davi tocava a harpa, o demônio saía do rei, de Saul. A Bíblia diz que quando ele começava a tanger, a tocar, o demônio batia em retirada pelo louvor de Davi. Ou seja, você é um adorador, você é uma adoradora, você tem uma arma. A Bíblia diz que quando Josué orou, o sol parou. A Bíblia diz que quando Ana orou, Deus ouviu a oração de Ana. A Bíblia diz que quando aqui o Paulo e Silas estavam orando, Deus mandou um terremoto. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, a igreja fazia oração contínua para Pedro. E Deus atendeu a oração da igreja, enviou um anjo na prisão onde Pedro estava e soltou Pedro. Então veja a importância de você adorar
e de você orar. O que o diabo quer? Te aprisionar, dizendo assim para você: olha, para de orar, para de adorar o Senhor, para de prestar culto ao Senhor em adoração, para de orar, porque Deus não vai te responder, que Deus não vai te ouvir. A Bíblia diz em Daniel capítulo 10, que quando Daniel orava, quando Daniel clamava ao Senhor, a Bíblia diz que Deus enviou o anjo ali e respondeu a oração de Daniel. E eu creio também que Deus vai responder a tua oração nessa noite. Eu creio também que Deus vai entrar na tua casa aí onde você está agora, no teu quarto onde você está agora. Às vezes você está querendo jogar tudo para o alto. Às vezes você está dizendo assim: eu vou dormir agora, mas eu nem sei amanhã como eu vou fazer para pagar aquela conta. Eu nem sei como eu vou fazer para resolver isso ou aquilo outro. Deus está dizendo para você: descansa em mim. Faça essa oração e descansa. Porque eu, Senhor, vou trabalhar na tua história, na tua vida, diz o Senhor para você. Eu vou trabalhar, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, porque o Senhor vai trabalhar na tua história, porque Deus, Ele é fiel, porque Deus, Ele não falha, Ele não erra. E eu vou estar orando com você aqui agora. Quando Paulo e Silas oravam, de repente veio um terremoto e sacudiu. Olha só o que Deus fez. De repente, foi algo que surpreendeu eles. Quando nós estamos orando ao Senhor, Deus faz coisas que é no de repente. Então eu quero dizer para você, quando você está na presença de Deus, passando humilhações, frustrações, sendo apedrejado, apanhando, e está orando, de repente Deus vem e te tira você dessa situação. De repente. Ele fez na minha vida. Eu já passei por momentos na minha vida que era só eu e Deus, e eu não tinha saída. Mas quando eu orei, Deus fez assim, de repente. Ele sacudiu. Veio um terremoto, ou seja, Deus sacudiu. E eu quero entregar essa revelação para você aqui agora, que quando Paulo e Silas estavam orando, a Bíblia diz que de repente veio um terremoto. E você sabe muito bem que terremoto, você vê aí nesses outros países, no Brasil não tem costume de ter, mas você vê em outros países, no Chile, você vê em alguns países fora, que quando tem terremoto de uma escala grande, quando o terremoto é muito grande, você sabe que desaba aqueles prédios, sabe que desaba a casa, sabe que há uma catástrofe quando há um terremoto e gera até tsunami quando há terremoto. E dificilmente achar um sobrevivente no meio dos destroços do terremoto. Mas sabe o que me chama mais atenção aqui? É que quando Deus mandou um terremoto ali para Paulo e Silas, foi algo tão grande que o terremoto não matou Paulo e Silas e nem os demais presos. Mas o terremoto que Deus mandou soltou a prisão de todos e abriu todas as portas. O terremoto que Deus vai mandar na nossa vida é simplesmente o impacto da presença dele tremenda na nossa vida. O terremoto não mata. O terremoto de Deus não mata, mas ele assusta. Ele não mata, mas ele assusta. O terremoto de Deus é só para soltar as cadeias que está prendendo os seus pés, a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua finança. O terremoto de Deus vai arrebentar as correntes que te prendem. E o que a Bíblia diz? Que quando o terremoto veio, sacudiu o alicerce, ou seja, sacudiu o lugar onde Paulo estava, só para soltar os pés de Paulo e Silas e abrir as portas para ele. Ou seja, o terremoto que Deus vai mandar vai sacudir o ambiente onde você está e as portas vão se abrir na tua vida. Mas qual que é a lição aqui que eu aprendo? O que eu aprendo é para que quando o terremoto aconteça, antes do terremoto acontecer, eu tenho que fazer como Paulo e Silas fez. Eu tenho que orar, eu tenho que adorar. Porque quando eu oro, quando eu adoro, Deus lá de cima, Ele manda a presença, Ele manda o terremoto de Deus.
Então tem que reagir. E o que Deus está dizendo aqui nessa noite, eu tenho que reagir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso me conformar com o cárcere. Eu não posso me conformar com a corrente. Eu não posso me conformar com as quatro paredes de escuridão, com as chibatadas da vida. Eu tenho que orar, eu tenho que adorar, até Deus sacudir o local onde eu estou e soltar a corrente. Ele vai soltar agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver e agora, Deus está indo nesse canto dessa parede, desse quarto, desse ambiente, e está soltando aquilo que te prende. E você vai contar a vitória em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque Deus vai sacudir o local onde você está e vai abrir as portas para você no nome de Jesus. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu oro por essa pessoa, Pai, que de repente está aflita, desesperada. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que precisa de um milagre agora, de uma resposta. Essa pessoa que, sabe, Senhor, não tem saída para ela, aparentemente. Ela precisa de uma força, e essa força não está no homem. Essa força, ela vem do Senhor. Essa força é uma força espiritual, Pai. Ela tentou de várias formas, de vários jeitos. Ela tentou, Senhor, sabe, de várias formas sair dessa, mas ela não conseguiu, Pai. Tem alguém agora do outro lado que às vezes quer jogar tudo para o alto. Tem alguém do outro lado agora precisando de um milagre, Senhor. E o diabo até sopra no ouvido dele, ó, dela, e diz assim: olha, você não vai conseguir. Você não vai ser curada. Seu filho não vai sair dessa, das drogas. Senhor, eu estou orando nessa hora para que aonde chegar a minha voz, Pai, chega a cura também do Senhor, porque a tua palavra foi pregada. Aonde, meu Pai, essa pessoa ouve essa oração, Senhor, o Senhor restaura a saúde dela agora. O Senhor abre as portas para ela, meu Pai. Meu Pai, ainda que o inferno tenta se levantar contra a casa dela, contra a família dela, maior é o Senhor, Pai, que está do lado do povo de Deus. Senhor, o Senhor é aquele que resolve o impossível. O Senhor é aquele que resolve, Senhor, causas muito antigas do passado, que essa pessoa até esqueceu. O Senhor tem poder para resolver. Nesse momento eu já oro, Pai, para que os demônios que estão embarreirando essa pessoa de alcançar a vitória dela agora, Senhor, no nome de Jesus, toda barreira espiritual, essa pessoa tem um ministério travado, essa pessoa não consegue, meu Pai, desenvolver aquilo que o Senhor colocou dentro dela, porque o diabo tenta contra ela. Senhor, dê força para ela orar, dê força para ele orar agora, dê força para ele jejuar, dê força para clamar, pois eu creio, Pai, que o Senhor está tocando, meu Pai, agora, meu Pai, na onde, meu Pai, tem a dor dessa pessoa nas costas, na coluna. Alguém ora do outro lado agora, Senhor, e tem uma dor crônica na cabeça. Eu dou uma ordem agora para essa dor na cabeça ir embora. Eu dou uma ordem agora para essa dor na cabeça crônica ir embora. Eu dou uma ordem, meu Pai, para essas dores da perna ir embora agora. Satanás, você perdeu. Satanás, você perdeu mais uma vez, porque o Senhor está arrebentando a corrente. Vai ter libertação, não vai ter morte. Não vai ter morte espiritual, porque o Senhor está no controle de tudo. Pai, assim eu abençoo a casa dessa pessoa, o lar dessa pessoa. Eu abençoo a vida financeira dela, a família dela, os filhos. Eu profetizo um milagre em nome de Jesus, Senhor. E que a partir de hoje o Senhor, meu Pai, vai fazer coisas grandes, vai surpreender essa pessoa, pois eu creio no teu milagre. Eu creio na tua resposta. Senhor, ainda que o terremoto assuste, mas não é para matar, é só para sacudir a vida dessa pessoa, é só para abrir as portas para ela. O terremoto de Deus não é para te matar, mas o terremoto de Deus é para abrir as portas na tua vida. Em nome de Jesus,
Eu profetizo milagre. Eu profetizo que os demônios vão bater em retirada. Eu profetizo que os demônios vão sair da tua finança, da tua casa, e as portas vão se abrir. No nome de Jesus Cristo, eu determino o milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você do outro lado, diga amém. Diga amém. Eu recebo a minha vitória no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Receba a sua vitória. Receba o seu milagre. No nome do seu milagre de verdade, receba a sua vitória. Porque eu creio que Deus está aí nesse ambiente onde você está. Você não vai jogar tudo para o alto, porque Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida. O terremoto de Deus não é para te matar. Não. Não é o terremoto natural, mas é um terremoto espiritual. Entenda isso. Terremoto espiritual. Porque aquilo que é espiritual solta aquilo que é espiritual. As coisas de Deus é espiritual. Se você entender que o terremoto que Deus vai mandar vai sacudir aí o ambiente onde você está e vai abrir todas as portas na tua vida. Tem porta aberta sendo aberta no nome de Jesus. Tem porta sendo aberta na tua casa aí, ó. No nome de Jesus. Receba o teu milagre, Crisley. Receba o teu milagre no nome de Jesus. Cirleia, receba o teu milagre. Rosângela, receba o teu milagre. Crislaine, receba o teu milagre. No nome de Jesus. Joel, receba o teu milagre. Moisés, receba o teu milagre. O Quito Marques, receba o teu milagre. O Vinícius, receba o teu milagre. Eu creio que as portas vão abrir na tua história, no nome de Jesus Cristo, porque o terremoto de Deus vai impactar a tua história, a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Ore comigo às meia-noite, pois eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio que Deus vai curar você. Eu creio que Deus vai tirar esse caroço do seu corpo, essa enfermidade. Eu creio que Deus vai fazer milagre na tua história, pois o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não perde uma batalha. Ele é general, Ele vai na frente. Deus, Ele vai na frente. Amém? Entenda isso, Deus vai na frente. Ele é o general de guerra. Ele vai na frente da peleja. Não, o Senhor é diferente dos homens. Quando Deus vai na frente, quando Deus está na frente, tudo dá certo. E eu creio que, como Deus fez aqui na vida de Paulo e Silas, rebentou as cadeias e abriu todas as portas. Na tua vida vai ser assim também, meu irmão. Todas as portas vão ser abertas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sempre vou estar orando aqui, onde Deus tocar no meu coração, nas meia-noite. E eu vou estar orando aqui porque eu creio que eu vou receber a minha vitória e você vai receber a sua vitória no nome de Jesus Cristo. Pois eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa oração da meia-noite. O diabo diz que meia-noite é a hora dele. O diabo nem relógio tem, como é que ele diz que meia-noite é a hora dele? Não é nada. Deus é dono do tempo. O diabo nem relógio tem, o tempo dele está esgotado já. O tempo dele está findando. Então tem muita gente que fala, meia-noite é hora do diabo. Nada. Meia-noite Deus trabalha, meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã. Deus trabalha a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. E eu vou falar algo para você. Deus não dorme. Deus não dorme. Escuta isso aqui. Deus não dorme. Enquanto nós vamos nos repousar agora, dormir, Deus está acordado cuidando de nós. Escuta isso aqui, ó. Deus está acordado cuidando de nós. Amém? Eu quero dizer para você algo profético aqui nessa noite. O Senhor Jesus não está dormindo. Ele não dorme. Deus não dorme. Você pode dormir no ponto, meu irmão, mas Deus está acordado com os olhos abertos, olhando para você, te guardando com os anjos acampados ao teu redor. E eu estou falando para pessoas aqui que de repente está precisando de um socorro de Deus. O diabo está trabalhando, mas Deus está dizendo assim, eu não durmo, eu estou olhando, e essa causa é minha, diz o Senhor para você. Essa causa é minha. Eu não durmo, eu não falho. O guarda de Israel não dorme. Ele é o nosso Deus, igreja. Amém?
Quando você acordar de manhã, você vai ver que o Senhor Jesus estava cuidando de você e muitas batalhas foi travada quando você estava dormindo. Porque hoje eu vi uma reportagem na televisão que um homem morreu enquanto estava dormindo de infarto, né? Aí eu falei, meu Deus, como que o diabo trabalha nas madrugadas para ceifar as vidas, para destruir as vidas. E o nosso Deus, ele não dorme, né? Ele continua atento a nos ouvir, a nos atender nossas orações. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. Eu li um salmo esses tempos atrás, se não me falha a memória, eu li um salmo de Salomão. E Salomão se expressou dizendo assim, que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Olha que interessante. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Aí eu pensei lá em que Deus apareceu a Salomão em sonho. Olha que interessante. Deus apareceu em Salomão em sonho, né? E Deus disse para Salomão, pede-me o que queres. Aí o que Salomão pediu? Sabedoria. Ou seja, enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém? Fisicamente estamos dormindo, né? Vamos dormir daqui a pouco. E Deus mesmo assim está cuidando de nós, está velando por nós. Porque senão o diabo nos mataria dormindo, igreja. Nos destruiria dormindo. Já aconteceu comigo. Enquanto eu estava dormindo, o diabo apareceu para mim. Isso foi fato. Isso eu não estou mentindo, isso foi fato. O diabo apareceu para mim enquanto eu estava dormindo e ali, a presença dele do meu lado, Satanás do meu lado, eu vi ele. Ele tirou toda a minha força. Ele tirou toda a minha força e eu tentava gritar o nome da minha mãe. Mãe, socorro! E ali a minha mãe não conseguia me ouvir. E meu coração parando, minhas pernas travadas. E aquele dia eu ia morrer. Ia dar no laudo que eu tinha infartado. Mas era a presença do diabo tentando me matar, o espírito da morte tentando me matar. E aí eu acordei e falei assim, meu Deus, o Senhor me livrou da morte. E quando nós estamos dormindo, Deus está livrando nós da morte. Então eu quero dizer para você, descanse em Deus, porque Deus está cuidando de nós, igreja. Tanto quando nós vamos dormir fisicamente, Deus está cuidando. E quando nós descansamos em Deus, esse descansar já é espiritualmente falando. Deus está trabalhando por nós, ainda que o diabo trabalha, Deus está cuidando de nós. Está entendendo? Descanse em Deus, que o diabo não vai te matar enquanto você está descansando em Deus. Descanse e entrega para Deus, porque Deus está trabalhando da tua finança, da tua vida sentimental, da tua casa, da tua família. Descanse em Deus, porque o diabo não vai matar o teu projeto. Porque o meu projeto ia morrer comigo. Eu ia morrer com o meu projeto, o diabo ia me matar enquanto eu estava dormindo. Mas só que Deus foi fiel, Ele disse, não vai morrer fora do tempo. Tem coisas grandes para se realizar. E assim é nós. Você que está aí do outro lado tem projeto. Você que está aí do outro lado tem sonho. Você que está aí do outro lado tem, coisas para que o Senhor faça na sua história. E o diabo não vai te matar fora do tempo, porque Deus tem um projeto para realizar na tua história. E o diabo não vai te matar fora do tempo. Descansa no Senhor. Descansa em Deus, porque Deus ele vai fazer um milagre na tua vida. Então eu quero deixar essa palavra para o meu irmão, para minha irmã que me acompanha. Deus abençoa o meu amigo pastor Conrado Santos, que Deus abençoa, um abraço, que Deus abençoe a sua vida, amém, que Deus possa te guardar poderosamente. E eu quero dizer para os irmãos, descansa no Senhor, que Ele vai te guardar no nome de Jesus, amém. O salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, amém. Então descansa em Deus. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia em Deus, permanece e vê os milagres de Deus na sua história. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Eu preguei aqui a palavra de Paulo e Silas, Atos 16, 25. O diabo não vai amarrar a tua vida. O diabo não vai segurar o teu projeto. O diabo não vai segurar o teu sonho. O diabo não vai segurar os seus planos, os seus projetos. Sabe por quê? Porque o diabo achou que ia acabar com a vida de Paulo e Silas, mas é engano dele. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Ele manda um terremoto, Ele sacode tudo, Ele vira tudo de cabeça para baixo, mas Ele cumpre o que Ele prometeu na tua vida. E eu estou nessa palavra, que quando nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, Deus mexe com um lugar inteiro por nossa causa. Registra isso. Deus sacode tudo. Deus parou o sol quando Josué orou, igreja. Deus parou o sol quando Josué orou. Quando o rei Ezequias orou, a Bíblia diz que quando o rei Ezequias orou, Deus, ele mandou Isaías voltar lá e disse, olha, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos e ainda vou fazer retroceder o sol, lá no relógio de Acais. Fala para ele que eu vou retroceder o tempo. Quando nós oramos a Deus e clamamos a Deus, Deus mexe com o tempo, mexe com quem está ao nosso redor, mas a promessa de Deus se cumpre na nossa história. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua família. Toma posse do teu milagre, toma posse daquilo que Deus tem para você. Amém? Se Deus tocar no meu coração, eu retornarei às meia-noite para estar orando para que essa cadeia caia por terra. No nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.